beleza? Estamos iniciando essa nossa aula, Matriz Energética Brasileira. Vamos falar, nessa aula de hoje, um pouquinho em relação ao petróleo no Brasil, pré-sal, Petrobras. Vamos falar do carvão mineral no Brasil, a região do sul do país, onde a gente vai ter a maior quantidade desse recurso fóssil. Lembrando que a gente não tem grande qualidade nesse carvão brasileiro, mas a gente vai ver toda essa parte. Vamos falar do processo energético no Nordeste, onde a gente tem grande potencial, principalmente eólico, e vocês vão entender um pouquinho mais disso na nossa aula de hoje, beleza? Então essa aula aqui vai ser a segunda parte da nossa aula de matrizes energéticas como um todo. A última parte a gente vai focar um pouquinho mais nas energias renováveis, inclusive no Brasil, e aí a gente consegue ter toda a parte de matriz energética completa e estudada. Eu sei que é um momento muito difícil para a gente, é um momento no qual a gente está atravessando um fato histórico relacionado à Covid-19, relacionado a essa pandemia do coronavírus, mas nós temos que buscar o nosso melhor e vamos sim evoluir, vamos sim passar por cima disso. Eu já falei mais de uma vez, vamos sair mais fortes como seres humanos e nós temos que continuar nessa luta, nessa busca pela sua aprovação, tá bom? Então nesse momento de quarentena, nesse momento de resguardo, no qual nós estamos pensando de forma mais coletiva, é importantíssimo a gente focar nos nossos estudos. Então não se preocupe, é muito difícil para mim. Vocês não têm ideia de como é difícil para mim dar aula olhando uma câmera, não tendo vocês aqui comigo na sala de aula. Então, mas temos que passar por essas barreiras, é por um bem comum, e eu tenho certeza que a gente vai superar e vai sair muito mais forte disso, beleza? Mas sem mais delongas dessa introdução, vamos para a aula. Fala, gente, beleza? Começando aqui a nossa aulinha de matriz energética mais voltada para o Brasil. Lembra sempre, hoje vamos falar mais de petróleo, falar um pouquinho do pré-sal, ver tudo isso. Vamos falar de carvão mineral no Brasil e vamos falar também da parte energética no Nordeste, principalmente energia eólica dentro do Brasil relacionada ao petróleo. Vamos falar da Petrobras, beleza? Mas vejam bem, olha esse slide, olha essa imagem, tira print, que isso aqui salva nossas vidas no Enem. É aquela diquinha de ouro que salva vidas, beleza? Preste atenção aí, gente. E a gente aqui está trazendo 3 rochas, tá? Estamos trazendo a rocha geradora, rocha de reservatório e rocha capeadora. Muito cuidado agora. Muito cuidado agora. Por quê? Porque dentro dessas 3 rochas, elas têm funções específicas dentro, relacionadas à produção do petróleo, absorver o petróleo e manter o petróleo em uma determinada localidade. Como assim, Morato? Não entendi, deu tela azul, deu bug. Preste atenção, quando falamos dessa rocha geradora, estamos falando de uma rocha no qual você vai ter a base da formação do petróleo. Vê que interessante. Aqui, essa rocha, você vai encontrar grande quantidade de matéria orgânica. E aí, ó, se eu tenho grande quantidade de matéria orgânica, se eu tenho calor, se eu tenho pressão, eu vou ter formação de combustível fóssil. Nesse caso aqui, com essa grande quantidade de matéria orgânica, e aí decomposição de restos de seres marinhos, por exemplo, eu vou ter a formação do petróleo. Então eu tenho uma rocha onde o petróleo vai se formar. Veja que interessante. Destaque para argila e folhelos. Olha, folhelos, lembra, associa os folhelos a xisto, que nós vimos na última aula. Quando a gente aprendeu como eu vou ter o petróleo, o óleo de xisto, e como eu vou ter o gás de xisto. Então, dentro dos folhelos, olha, por que esse termo? Porque são rochas que formam camadas, parece folhas. Eu vou ter aqui a formação do petróleo. Beleza? Tranquilo? Então, tenho aqui as rochas geradoras. Olha o termo rocha geradora. Significa que eu vou ter aqui a formação. Vai ser a rocha onde vai formar esse petróleo. Tendo, passando... sim, antes a gente esqueça. Olha que interessante. Rocha tipo folhelos. Percebam que forma aqui camadas que parecem folhas. Então, essa rocha tipo folhelos, que é do xisto, sempre associa folhelos igual a xisto de quinha de ouro,
vai ser uma rocha geradora. Beleza? Vamos lá. Passando para a rocha de reservatório, é muito interessante, gente. Imagine você na sua casa, você na sua cozinha, pega a esponja para lavar pratos, né? Lavar prato, tá fazendo ali algum dever, alguma coisa que você precisa da esponja. Imagine a rocha de reservatório como uma grande esponja. Ela vai absorver, então percebam que é uma rocha porosa. Qual o destaque do Enem? O Enem adora trazer arenito. Então essa rocha ela é porosa, ela tem grande capacidade de absorção. Esse óleo, ó, ela vai absorver o óleo. Vejam que interessante. Então você tem a formatação do óleo nas rochas geradoras, então você vai ter essa formatação. Depois você vai ter o quê? Onde é que esse óleo fica retido? Nas rochas de reservatório, porque ela é porosa, parece uma esponja, ela vai absorver esse óleo. Destaque para a rocha, destaque para o arenito. Beleza? Então aqui a gente já tem uma rocha de reservatório, já já vocês vão entender. Nesse esqueminha, olha o spoiler, nesse esqueminha, como fica fácil a gente entender o papel de cada rocha dentro da formação do petróleo e, por que não, da extração do petróleo. Então nós temos rochas, rochas geradoras, eu vou formar o petróleo ali, grande quantidade de matéria orgânica, grande quantidade de calor, grande quantidade de pressão, eu vou ter a formatação do petróleo. Ok? Destaque para folhelos. Olha que interessante aqui, ó, deixa eu trazer aqui para vocês. Esse destaque aqui para folhelos, beleza? Depois passamos para a rocha de reservatório, ela que vai absorver esse óleo. Destaque para arenito. E agora, gente, muito cuidado. Por quê? Porque a gente chega na diquinha de ouro e ela explica muita coisa quando a gente fala do processo de extração do petróleo. Beleza? Vejam bem, estamos falando aqui da rocha capeadora. Essa rocha capeadora, ela é de baixíssima permeabilidade. Então ela vai absorver quase nada de óleo. Destaque, sal. Olha o termo, pré-sal. Vamos entender no esquema como funciona isso. Então nós temos aqui a rocha capeadora, que é uma rocha, gente, que ela vai servir de espécie de escudo. Ela é pouquíssima, ela tem pouquíssimo poder de absorção, ela é pouco porosa. Então você vai ter aqui, ó, a rocha capeadora, ela vai formar um escudo. Por quê? Vocês vão entender agora, dentro desse esquema, a gente entende bem como funcionam essas rochas. Vejam bem, nós temos a rocha geradora, nós vimos grande quantidade de matéria orgânica, pressão, calor exercido nessa rocha. Você vai ter a formatação do óleo, do petróleo, a formação do petróleo. E aí, vejam bem, eu vou voltar, porque isso é fundamental para a gente entender. Voltei. Vejam bem. Como é que esse óleo vai escapar, Morato, dessa rocha geradora? Gente, o nosso planeta ele é vivo. O nosso planeta ele está constante em mudanças, alterações. Então você tem um processo chamado de tectonismo, que nada mais é do que o movimento das placas tectônicas, impulsionadas pela pressão do magma, pela convecção do magma. Você tem esse tectonismo, você pode ter o quê? Falhas, rompimentos. Quando esse tectonismo, você tem o tectonismo, ele está exercendo sua força, você pode ter um processo de fragmentação, olha que interessante, dentro dessa rocha geradora. Então, quando você tem o processo de fragmentação dessa rocha geradora, você vai ter a liberação do petróleo. Olha que interessante, o tectonismo vai falhar, vai agir de alguma forma naquela rocha, vai criar fendas nessa rocha, e essa rocha vai, que é a geradora, onde você tem a formação do petróleo, como ela fragmentou, ela rachou, você vai ter a liberação do petróleo. Vejam que interessante. Esse petróleo ele vai migrar e ele vai chegar nessa parte aqui, nas rochas de reservatório. Arenito, percebam, ele migrou e chegou aqui. Quando ele chega aqui, o que é que nós temos aqui quando ele chega?
nós temos as rochas, o quê? De reservatório. Aquela grande esponja, lembra? Ela vai absorver o petróleo e acabou escapando das rochas geradoras. Então, você tem a rocha de reservatório, essa rocha ela vai absorver esse óleo, beleza? Então, quando ela absorve esse óleo, o que acontece? Esse óleo ele fica retido aqui. Mas, Morato, por que ele não continua escapando, já que a rocha de reservatório, o arenito, por exemplo, tem grande quantidade de absorção, ou melhor, grande capacidade de absorção, era para esse óleo continuar escapando. Mas aí vem as rochas capeadoras, rochas selantes. O sal é um exemplo. Então você tem aqui o quê? Esse óleo, ele fica retido dentro da rocha de reservatório, dentro do arenito, e ele não escapa, porque você vai ter aqui a rocha capeadora, a rocha selante, que não vai permitir que ele escape. Vejam que interessante. Esse processo pode acontecer, gente, com esse amiguinho aqui, o gás. Você tem rocha geradora, você tem a formatação de gás, esse gás é liberado, vai ser preso nas rochas capeadoras, e se esse gás diquinha de ouro, e aí vocês lembrem sempre, a gente falou dessa diquinha de ouro na última aula, se esse gás, você encontrar esse gás com o petróleo, nós falamos que esse gás é um gás associado, percebam, eu vou extrair esse gás, sendo que quando eu estou extraindo esse gás, eu estou extraindo ele junto com petróleo, então ele está associado, o processo de refino aí é muito mais caro, porque eu tenho que separar o petróleo desse gás. Agora, se eu encontro esse gás livre, esse gás sem estar junto com o petróleo, eu falo que esse gás é um gás não associado. Vejam que interessante, ele é muito mais caro, porque ele passa por menos processos de refino. Beleza? Tranquilo? Gente, veja bem agora, tira print dessa tela. Estamos falando de relações econômicas importantes para o Brasil. Estamos falando de relações econômicas importantíssimas para a Bolívia. Estamos falando do gasoduto Brasil-Bolívia, do gasoduto Gás-Bol. E agora é importantíssimo a gente focar no seguinte, vejam bem. Quando falamos desse grande gasoduto, que o Gás-Bol é um grande gasoduto que sai lá de Santa Cruz de la Sierra, passa por parte do centro-oeste brasileiro, sudeste e finaliza em Porto Alegre, no sul, estamos falando de relações econômicas importantes. Como assim? Vejam bem, o Brasil, gente, tendo essas relações com a Bolívia e esse interesse de construir esse grande gasoduto, a imagem mostra aqui, construir esse grande gasoduto em parceria com a Bolívia, é fundamental. Por quê? Porque vocês têm ideia, esse Gás-Bol, esse gasoduto, ele corresponde a 71% do consumo de gás no Brasil. Então havia uma necessidade, veja bem, antes do gasoduto, havia uma necessidade do Brasil em relação ao gás natural. Então o Brasil enxerga na Bolívia um parceiro que poderia me oferecer esse gás. Vejam que interessante. O Brasil, junto com a Bolívia, faz uma parceria para a construção desse gasoduto, a construção do Gás-Bol. Então, esse gasoduto ele começa a ser construído por volta de 97, finaliza ali em 99, quando inicia o seu processo de operação, 99 para 2000, sendo que, por muito tempo, olha, vejam bem, de 99 para 2000 até 2006, o Brasil tinha acordos econômicos relacionados à compra desse gás. Evo Morales, que era presidente da Bolívia no período, lembrando que Evo Morales saiu em poucos meses, a gente vai falar um pouquinho mais disso na nossa aula de América Latina. Evo Morales, que era presidente da Bolívia no período, quis rever todos esses contratos. Olha que interessante agora e para tudo. Você está mandando mensagem no WhatsApp dizendo, como eu estou vendo a aula de Morato, tal, para tudo agora e foca aqui. Vejam bem, Evo Morales, em 2006, ele vai querer rever esses acordos comerciais. Evo Morales acusava a Petrobras, acusava o Estado brasileiro, o governo brasileiro, de comprar esse gás muito barato.
Então, o Evo Morales vai começar a rever esses contratos em 2006. Esses contratos, alguns acordos que existiam, algumas relações comerciais do Brasil ainda, que existiam desde 92, ou seja, mesmo antes da construção do Gasbol. Em 2006, esses contratos vão ser revistos e Evo Morales vai subir o preço do gás. Ele vai subir o valor que o Brasil pagava à Bolívia. Então aqui você vai ter uma grande crise relacionada ao gás no período. Houve até momentos de pouco abastecimento relacionado ao gás natural em 2006 e também uma certa crise política entre Brasil e Bolívia. Beleza? Você vai ter uma crise aqui, uma crise política impulsionada por esse Gasbol, impulsionada, ou melhor dizendo, por esses novos acordos econômicos, esses novos tratados que Evo Morales vai impor à Petrobras e, consequentemente, ao Brasil. Lembrem, gente, o Gasbol ele é fundamental, principalmente dentro das indústrias do Sudeste. Observem o caminho que ele traça, saindo de Santa Cruz de la Sierra. E aqui, em São Paulo, olha que interessante, a gente tem uma conexão, tá? Você vai ter do Gasbol, que vai levar, olha a conexão aqui, que vai levar esse gás principalmente para Rio de Janeiro, Campos, muito importante Campos, quando a gente fala de petróleo, a bacia de Campos, a gente já vai falar disso, e também Belo Horizonte. Essa conexão, ela é fundamental. Então, ó, o Gasbol chega na região sudeste, faz essa conexão, abastece a grande São Paulo e aí novamente vai em direção ao sul do país. Então é fundamental a gente entender todo o caminho e chegando aqui na região sudeste, ele vai abastecer as indústrias da região sudeste. Lembrem que desde 2006 os preços foram todos revisados em relação ao gás boliviano com o Brasil. A Bolívia acusava o Brasil de comprar esse gás muito barato, então aí houve até uma certa crise diplomática no período, e aí foram revistos, até o Brasil se adequar a esses novos preços que a Bolívia estava pedindo, estava querendo. O Brasil aí passou por um processo de quinha de ouro, durante esse período de 2006, passou por um processo de falta de abastecimento, principalmente na região sudeste, principalmente naquelas indústrias da região sudeste. Beleza? Bem tranquilo relacionado ao gás. E aí, ó, se a gente for pensar na origem do gás, esse gás que combustível fóssil, através de decomposição orgânica, esse gás geralmente de quinha de ouro, coloca aí gás igual, é o geralmente encontrado junto de jazidas e de grandes reservatórios de petróleo. Beleza? Tranquilo? Esse gás você pode encontrar ali com o petróleo. E aí lembrem, no processo de extração desse gás, se eu tenho a extração junto com o petróleo, eu tenho um gás associado. Se eu tenho essa extração e eu não tenho petróleo, eu tenho um gás não associado. Mas geralmente a gente encontra esse gás junto com o petróleo, até pelo processo de formação dele, beleza? Esse gás, esse processo de formação, ele é meio que consequência do processo de formação de petróleo. Tranquilo? E aí, gente, agora para tudo, porque nós vamos falar de matriz energética, nós vamos falar de matriz elétrica. Gente, para tudo. Matriz energética não é matriz elétrica. Matriz elétrica, matriz energética. Diquinha de ouro para vocês. Quando estamos falando de matriz energética, estamos falando de um todo. Como assim? Tudo na nossa sociedade é movimento. Nós nos movimentando. Então, tudo na nossa sociedade é movimento. Se tudo na nossa sociedade é movimento, eu preciso de energia para movimentar uma sociedade. Então, quando falamos de matriz energética, estamos falando de todos os combustíveis que vão gerar movimento para essa sociedade. Vejam que interessante. Então, qual é a dica de ouro que eu coloco para vocês têm que colocarem aí? Matriz energética igual a todo. Isso significa que é tudo aquilo que eu vou utilizar para movimentar minha sociedade. Então, vai ser tudo aquilo que eu vou utilizar para os motores, vai ser, e aí entre os veículos, vai ser toda a matriz energética para gerar energia elétrica. Então percebam que aqui, quando eu falo de matriz energética, eu estou falando de tudo que vai gerar movimento dentro de uma sociedade, principalmente
essa nossa sociedade contemporânea, essa sociedade que cada vez mais exige consumo energético. Olha a crise que nós estamos passando do Covid-19. É uma crise sanitária, de saúde. Tivemos que parar a nossa sociedade, estamos em isolamento por uma questão de saúde. Mas percebam que, quando paramos, nós temos aí consequências relacionadas à questão econômica, beleza? Porque tudo dentro da sociedade contemporânea está muito voltado a essa energia, a esse movimento. Então, quando falamos de matriz energética, estamos falando do todo. Todo aquele combustível, toda aquela energia que vai ser utilizada dentro de determinada sociedade. Aqui a gente está trazendo a matriz energética brasileira. Percebam que, por matriz energética, e como matriz energética é tudo, não é uma coisa específica, é tudo aquilo que vai gerar movimento, eu tenho essa matriz energética brasileira ainda muito forte, o petróleo. Mas espera aí, Morato, petróleo? Mas eu vi em algum lugar que a matriz energética brasileira é hídrica. Cuidado agora! Muito cuidado agora. A gente está falando do todo, a gente está falando de matriz energética, gente. Matriz energética não é tudo. Então estamos falando, inclusive, dos veículos que vão se locomover dentro do Brasil. Beleza, estamos falando aqui, inclusive, de outras, como termoelétricas. Termoelétricas, ok. Mas preste atenção no seguinte. Quando falamos de matriz energética, estamos falando de todo. E aí, se entra todo, lembrem, o Brasil, grande parte do Brasil, ele é rodoviário. O Brasil transporta grande parte das suas mercadorias via rodovias. O Brasil é um país tipicamente rodoviário. E aí, lembrem sempre que esse processo do Brasil se transformar num país rodoviário vem ali depois de Vargas, já com Dutra, a gente já começa a perceber um pouquinho a mudança dentro do sistema de locomoção do Brasil, tá? Dentro da infraestrutura logística do Brasil, aí a questão do modal de transporte. Esse modal começa a ser mudado já ali em Dutra, mas ele vai ter o auge em JK. JK ele vai ser o responsável diretamente pelo sucateamento da malha ferroviária no Brasil. Então nós vamos nos tornar um país rodoviário. Mas não se preocupa não que isso é assunto para as próximas aulas. Então hoje somos um país rodoviário. E se somos um país rodoviário, consumimos muito combustível. Consumimos muita gasolina, muito diesel. Então a parte, grande parte da matriz energética, a energia todo, ela é do petróleo e dos derivados. Em 17%, nós temos o etanol. Olha que interessante aqui, o etanol. Biomassa. Beleza? O etanol, ele está diretamente ligado à biomassa. Eu vou utilizar a cana-de-açúcar para criar um combustível que serve como alternativa para os derivados do petróleo. Beleza? Tranquilo? Vamos falar bem dessas relações de etanol no Brasil já na nossa próxima aula, quando vamos falar das usinas sucroenergéticas, como o etanol no Brasil é importante. Então percebam que ele já tem aí uma parcela significativa na matriz energética brasileira, no todo da energia que se produz no Brasil. Lembrem, energia. Eu vou e volto só para vocês entenderem o seguinte. Olha aqui, Morato mudou. Matriz energética, e qual é a dica de ouro? Qual é a dica de ouro? Matriz energética igual a todo. Beleza? Inclusive os carros, isso entra na matriz energética. Agora, quando a gente fala de matriz elétrica, gente, para tudo e foca aqui. Quando falamos de matriz elétrica, estamos falando só de uma. Ou seja, estamos falando, ele quer o que aqui? Ele quer o responsável por gerar energia elétrica no Brasil. Percebam que ele tirou da equação aqui, matriz energética é todo. Ele tira. Quando eu estou falando de matriz elétrica, ele não quer saber, gente, ele não quer saber se eu estou me relacionando aos veículos. Ele só está querendo saber como eu consigo produzir energia elétrica no Brasil. Então percebam que a energia, a matriz energética, ela está saindo, ela está fora, ela está sendo retirada, nesse caso, para a gente estudar, da matriz energética. A matriz energética ela é um todo, é toda aquela energia que nós usamos para movimentar um país. Matriz elétrica
é o quê? É como nós conseguimos obter energia elétrica. Beleza? E aí perceba uma grande diferença. Estamos falando de matriz elétrica, estamos falando aí de grande parte dessa matriz elétrica sendo hídrica. As usinas hidrelétricas, que vamos falar também na próxima aula. Então percebam, matriz energética brasileira, lembra da diquinha? Todos os veículos entram, em questão também de produção de energia entra aqui, produção de eletricidade, mas dentro da matriz energética, dentro desse todo, nós temos combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e seus derivados. Somos um país rodoviário, muito carro nas ruas, muitos caminhões nas rodovias transportando, então o petróleo ele passa a ser a principal base da nossa matriz energética. Mas quando falamos da matriz elétrica brasileira, aí sim, aí ele quer saber só quem são os responsáveis pela produção de energia elétrica no Brasil. E aí a gente tem um destaque importante: energia hídrica, ou seja, as hidrelétricas. Gente, somos um país chuvoso, somos um país úmido, com grande quantidade de chuvas em basicamente todo o país. Isso vai favorecer a energia hidrelétrica. Isso vai favorecer esse tipo de energia. Eu vou obter energia através da água, através da força da água. Então aqui, matriz energética, nós temos o petróleo. Matriz elétrica, nós temos a hidráulica. Vejam que interessante. Beleza? Morato, a gente pode mudar essa característica aqui dessa matriz energética de petróleo e derivados? Podemos sim. Podemos investir cada vez mais nas biomassas. Podemos. Olha que interessante aqui. Alguém pode estar observando. Dentro da matriz energética, a hidráulica apenas 12%. Significa o quê? Significa que ainda somos muito rodoviários. Isso significa que ainda usamos muito o petróleo, os seus derivados, diesel, gasolina. Tranquilo? Você é um país rodoviário. Quando falamos dessa matriz elétrica, aí sim a hidráulica ela toma um papel de liderança e ela assume esse papel importante. E aí, olha como os papéis se invertem, gente. Dentro da elétrica, eu tenho a hidráulica. E, em segundo plano aqui, com 15% as fósseis. Vejam que interessante, para produzir energia elétrica. Morato, como é que eu vou produzir combustível fóssil e energia elétrica? As termoelétricas. Termoelétricas, você vai queimar combustível fóssil para produzir. Diquinha de ouro para vocês. Quando falamos em termoelétricas no Brasil, anotem aí, grande parte dessa, quase 80%, até mais de 80% das termoelétricas no Brasil usam gás natural. Beleza? Já foi substituído o carvão mineral. Era utilizado muito carvão mineral para essas termoelétricas. Se usa hoje gás natural. Isso não significa que não seja poluente, isso não significa que você tem um custo grande. Tem sim. Gente, olha a diquinha também de ouro para vocês. Hoje a aula é diquinha de ouro o tempo todo. Vejam bem. Quando as termoelétricas hoje no Brasil, elas são basicamente para dar suporte à energia hidráulica, tá? As hidrelétricas. Mas quando passamos por um processo de secas, quando passamos por um processo de estiagem, onde as barragens, e aí a gente vai estudar na próxima aula a diferença de uma usina hidrelétrica e reservatório de fio d'água, por exemplo, onde você tem a diminuição desses recursos hídricos, é acionado a termoelétrica. Então, associa aí, veja essa dica de ouro. Essas termoelétricas, elas vão ser acionadas no Brasil quando você tem necessidade. Em grande parte, tirando algumas regiões do norte, que alguns municípios utilizam a termoelétrica o tempo todo, nós, grande parte do Brasil, utilizamos a termoelétrica como auxílio. Diminuiu a capacidade hídrica, diminuíram as chuvas, grande parte da minha matriz elétrica é hidráulica, eu vou utilizar as termoelétricas como suporte. E aí, quando você utiliza as termoelétricas, você vai ter um custo maior, porque é mais caro você queimar combustível fóssil para gerar energia. E aí, quando acontece isso, é quando fica na nossa conta de luz, aparece lá, faixa vermelha. Então, toda vez que aparecer faixa vermelha, significa que as termoelétricas estão, ou outras fontes, estão queimando combustíveis fósseis para suprir a necessidade da matriz hidráulica. Beleza? Lembra sempre disso.
olha que interessante, a biomassa já assumindo um papel importante aqui, principalmente através da queima do bagaço da cana. Olha que interessante, assunto para a nossa próxima aula. Olha a eólica, correspondendo a 8%. Gente, hoje a eólica já corresponde a mais de 9% dessa matriz energética, desculpa, da matriz elétrica brasileira, beleza? Hoje a eólica ela corresponde a cerca de mais de 9%, 9,1% mais ou menos. Então vejam bem, temos aqui os dois processos. De um lado, matriz energética, e lembra de que a matriz energética é o todo. É toda a energia consumida em um país. Por que os combustíveis fósseis dentro da matriz energética estão na frente da matriz hidráulica no Brasil? Porque nós somos um país rodoviário, queimamos muito combustível. Mas quando falamos de matriz elétrica, ele quer saber apenas como eu vou conseguir para obter energia elétrica. Aí a hidráulica acaba assumindo esse posto. Tranquilo? Beleza? Vejam bem, tira foto disso, tira print disso, melhor dizendo. Olha isso, gente. Consumo de energia no Brasil. Vou dar uma dica de ouro para vocês, tá? Em todos os países, principalmente aqueles países mais industrializados, quem vai consumir mais energia é o setor industrial. Tá? Lembrem sempre, por isso nós temos indústrias pesadas, médias e leves. Tá? Essas indústrias pesadas são indústrias que vão consumir grande quantidade de energia. É um exemplo da siderurgia, da indústria de base. Essas indústrias médias, intermediárias, que nós chamamos de indústrias, inclusive, de bens de capital, elas vão consumir mediano essa relação da energia. Lembrem que essa indústria de bens de capital, ela vai mandar insumos, máquinas, para a indústria de base e para a indústria leve. Tá? Essa indústria leve é a indústria de bens de consumo. É aquela indústria que vai produzir o produto para entregar para a gente. Ela consome menos energia. Então, nós temos indústrias pesadas, médias e leves. Beleza? Isso está muito associado ao consumo de energia. Então, em grande parte dos países industrializados, o grande responsável pelo consumo de energia é a indústria. Beleza? Se a gente for pegar o Brasil, aí você tem uma área residencial consumindo energia, obviamente fica atrás da indústria, mas esse setor residencial no Brasil, por exemplo, Diquinha de Ouro, consome mais do que a agricultura. Beleza? Então vejam bem esse slide. Nós temos aqui aonde você tem o consumo de energia no Brasil. E aí, ó, vejam bem. Brasil e mundo, você tem um consumo de energia elevado. Gente, hoje somos cada vez mais dependentes desse consumo de energia. Olha a diquinha que eu falei para vocês na última aula, já falei também na diquinha de resolução da Rosa dos Ventos. O ser humano, quando ele evolui as relações, as necessidades dele de trabalho. Se as minhas necessidades de trabalho mudam e exigem cada vez mais, as minhas necessidades energéticas também vão exigir mais. Então esse homem, a partir do processo de evolução, enfim, quando cada vez mais ele se desenvolve economicamente, as nossas necessidades de trabalho desenvolvem também ou mudam. E essas necessidades mudando, eu tenho que sim ter mais energia, porque eu vou exigir mais energia. Eu estou trabalhando mais, eu estou consumindo mais. Beleza? Então vejam bem. Gente, e aí isso cai sempre no que a gente vem falando. É impressionante, a gente até fala isso no nosso aulão de infraestrutura e logística. O Brasil ele tem um alto índice de desperdício. Muito cuidado. Vejam bem. Não é que o Brasil ele não tenha condições de produzir em grande quantidade a sua energia. O Brasil produz em grande quantidade a sua energia. Olha o ponto aí. Ele até produz, ou melhor dizendo, ele tem até a capacidade de produção. O grande problema é a infraestrutura. Muitas vezes o Brasil esbarra na distribuição dessa energia. Isso é um ponto negativo das hidrelétricas, que nós vamos ver na próxima aula. Como as hidrelétricas muitas vezes estão longe de centros urbanos, eu tenho grande quantidade de linha de transmissão. Se eu tenho um país que eu tenho uma infraestrutura deficiente e essa grande quantidade de linha de transmissão, ela em algum momento é interrompida, eu tenho desperdício. Eu tenho boa capacidade de produzir,
mas eu não vou produzir no meu auge de capacidade porque minha distribuição é deficiente. A minha infraestrutura é deficiente. Então percebam que eu tenho aqui um alto índice de desperdício, porque esse processo ele acaba se tornando deficiente, esse processo de distribuição. Beleza? Então vejam bem, olha os desperdícios no Brasil, por volta de 15 bilhões anualmente. O Brasil perde 15 bilhões só pela questão de falta de infraestrutura na sua distribuição dessa eletricidade, principalmente, que estamos falando aqui. E aí vejam, quem são esses vilões no desperdício da energia no Brasil? Olha os vilões. Primeiro, processo industrial obsoleto. Gente, até a década de 50, o Brasil viveu de surtos industriais. Vivemos, e nós vamos estudar muito isso em indústria brasileira, o Brasil teve fases, surtos industriais. Por muito tempo, a nossa indústria ela ficou caracterizada, marcada como uma indústria de substituição. Substituição de quê? De importações. Vejam bem, se a gente tem ali, ó, ocorreram alguns surtos, que ficam para uma próxima aula, mas vamos pegar aqui 29 você teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O mundo todo foi para uma grande recessão. A década de 30 ficou marcada como a década da recessão. Os países, principalmente os Estados Unidos, que eram grandes produtores mundiais, e no qual o Brasil dependia muito dessa importação dos Estados Unidos, se viu na necessidade de produzir aqui. Peraí, os Estados Unidos quebrou. Os Estados Unidos está no buraco. Como é que os Estados Unidos vai poder produzir e me oferecer o produto? O Brasil era dependente das importações. Então o Brasil houve aí essa necessidade de substituir essas importações. Eu preciso produzir agora. Mas preste atenção, por que a gente fala de indústria obsoleta? Porque nesse processo de tentativa de produzir no Brasil no início dos anos 30, nesse um dos surtos, a gente tem que entender o seguinte, o Brasil vai comprar maquinário, olha que interessante, para colocar na sua indústria um maquinário já obsoleto na Europa, já obsoleto nos Estados Unidos. Então esse maquinário ele consumia muita energia, ele não era eficiente, produzia pouco e consumia muita energia. Porque o Brasil esbarra numa coisa primordial, a gente tem pouquíssima indústria de bem de capital. Lembra que eu falei pouco tempo atrás, a indústria de bem de capital vão ser aquelas indústrias que vão fornecer maquinário, tanto para a indústria de base, quanto para a indústria de bem de consumo. Então o Brasil ele tem uma grande deficiência nessa indústria de bens de capital. Então, nesse período, o Brasil já começou a importar essas máquinas. A gente tem indústria no Brasil vivendo com máquinas de 50 anos. Como é que eu vou ter um ganho na produção? Como é que eu vou ter uma economia energética? Não tem como. Então, grande parte desse desperdício que o Brasil vive é sim relacionado a esse material, vamos dizer, esse maquinário obsoleto dentro da nossa indústria. Outra coisa, sistema de refrigeração e aquecimento. Cuidado agora. Cuidado agora. Vou pegar aqui emprestado esse mapinha aqui do Gasbol. Mas esquece Gasbol e a gente só vai pegar emprestado esse mapa. Imagine você pegar manga de Petrolina, em Pernambuco, Petrolina, Petrolina, e levar para Petrolina, de Petrolina até Santos, essa manga. Lembrem que o Porto de Santos é o porto mais importante da América Latina em relação de ganhos de fluxos econômicos, tá? Então o Porto de Santos é o mais importante da América Latina. Eu trago essa manga, Morato, essa manga não pode ser exportada via swap, até pode, mas a maioria dos fluxos via Santos. Então imagine eu sair de Petrolina até Santos com essa manga. Eu preciso não só de caminhões refrigerados, mas quando eu chego próximo a Santos, pela falta nossa de infraestrutura, eu tenho que depositar essa manga em algum frigorífero próximo, porque eu tenho uma fila gigantesca para entrar em Santos. Então eu tenho um custo aqui de refrigeração. Isso eu estou falando da indústria. Tá? Isso aqui eu estou falando da distribuição. Eu tenho um alto gasto em refrigeração.
Ao mesmo tempo que a parte de residências, o consumo de residências também entra aqui. A partir do momento que estou em regiões mais quentes, eu vou usar mais o ar-condicionado, e aí entra, gente, por favor, a questão socioeconômica. Aqueles estados onde você tem um desenvolvimento socioeconômico maior, você observa o uso de ar-condicionados. Se eu vou para o sul do país, eu vou usar mais a relação de aquecimento. Eu vou usar o aquecimento, por exemplo, na destilação a seco do carvão tipo hulha. Olha as diquinhas como vão se formando. Olha como a nossa aula de hoje tem várias dicas. O carvão tipo hulha, para eu extrair o coque, eu tenho que passar por um processo de destilação a seco. Como é que eu faço isso? Aquecendo quase 1000 graus. Então, eu tenho aí também esse vilão. Refrigeração, aquecimento. E, obviamente, iluminação inadequada. Iluminação pública nas nossas residências. Qual é a iluminação hoje, qual é a lâmpada hoje indicada para você utilizar e ter grande economia de energia? Lâmpadas tipo LED. Ela é mais eficiente, ela dura mais e ela tem um consumo muito menor. Mas ainda hoje apresentamos nas grandes cidades, e aí principalmente na iluminação pública, lâmpadas ineficientes, lâmpadas que vão ter um alto índice de consumo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, vamos continuando. Alguma dúvida aqui? Não tem dúvida. Lembrando que sexta-feira nós temos a nossa live. Sexta-feira, 7 da noite, nossa live para tirar dúvidas dessa aula, beleza? Lembrando que já está disponível a Rosa dos Ventos também no site. Então, terminou de ver a aula, faz a Rosa dos Ventos. Então, tudo vai estar lá. E lembra sempre, sexta-feira, a nossa live, 7 da noite. Eu espero vocês para a gente tirar todas essas dúvidas. Tranquilo? Vejam bem, gente, isso aqui é lindo quando falamos de questões energéticas no Nordeste. Tá? Por que é importante aqui a gente ter alguns destaques? Vejam bem, quando estamos falando dessa questão só do Nordeste, aqui da questão energética nordestina, é fundamental vocês entenderem isso aqui, chamado Plano de Desenvolvimento Regional. Esse plano, impulsionado pelo governo federal na década de 60, ele tinha o intuito de dinamizar, o intuito de buscar alternativas para a região Nordeste relacionada à sua energia, relacionada à produção de energia elétrica. Você vai ter esse grande plano de desenvolvimento regional voltado para a construção e ampliação das usinas hidrelétricas na região. Tá? Se inicia na década de 60, e aí você vai ter grandes investimentos nessas hidrelétricas. Observem aqui que eu tenho esses investimentos, por exemplo, voltado para usina hidrelétrica de Paulo Afonso, importantíssima para a formação de energia elétrica para o Nordeste. Eu vou ter, em um segundo momento, a ampliação do plano de desenvolvimento. Esse plano de desenvolvimento que vai ser responsável por construções de hidrelétrica na bacia do São Francisco, como Polônio Salles, em Alagoas, em Alagoas, em Mochotó, desculpa. Eu vou ter Sobradinho na Bahia, Sobradinho aqui entrando em ação a todo o vapor na década de 70, de 80. Então percebam que esse plano de desenvolvimento regional, muito voltado para as hidrelétricas, ela vai ser fundamental para o Nordeste. Quando falamos de matriz elétrica. Mas, Morato, estamos falando de uma região onde os índices pluviométricos são de menor intensidade em relação às outras regiões. Claro. Mas percebam, vocês já vão entender a mudança, tá? Mas percebam que esse plano da década de 60, ele vai ser muito importante para a formatação dessas usinas hidrelétricas e naquele momento, aí começa a década de 60, algumas finalizando na década de 80, como Sobradinho na Bahia, você vai ter aqui esse desenvolvimento, essas hidrelétricas, fazendo o seu grande papel de produção de energia elétrica. Sendo que a região Nordeste ela não é propícia
para esse tipo de energia. Porque somos, dentro de uma região, dentro das regiões brasileiras, a região, e aí grande parte da região Nordeste, com índices pluviométricos muito baixos. Se a gente for para a região de Caatinga, o semiárido nordestino, a gente não chega próximo aos 800 milímetros de chuvas. Para você ter uma ideia, a Recife chove cerca de 1.500 a 2.000 milímetros. A região do clima equatorial, ali a região amazônica, passa dos 3.000 milímetros. Não faz tanto sentido a gente investir maciçamente. É importante ter usinas hidrelétricas no Nordeste. Mas aí vejam bem, dentro desse plano de desenvolvimento do Nordeste, nós vamos ter isso aqui. Gente, tira print. Isso é muito importante para o Nordeste. Estamos falando do Nordeste e os ventos. Vocês têm uma ideia, o Rio Grande do Norte é considerado por grandes relatórios, vamos dizer assim, relacionado à produção de energia eólica, como a melhor região do planeta para produzir energia eólica. Vários relatórios internacionais apontam o Rio Grande do Norte como esse grande potencial. Percebam que aqui nós temos uma deficiência hídrica dentro das usinas elétricas do Nordeste. Temos essa deficiência hídrica. Porém, quando chegamos aqui, estamos falando, olha, considerado por relatórios internacionais, de organismos internacionais, inclusive da Alemanha. Tá? A Alemanha que muitas das produções, muitas dos receptores de energia eólica, por favor, tá vendo, por favor, esses receptores de energia eólica, muitos são produzidos na Alemanha. Inclusive, existem algumas parcerias com algumas empresas alemãs que produzem esses receptores de energia eólica e são enviados para o Rio Grande do Norte. Então, percebam que dentro desses relatórios internacionais, o Rio Grande do Norte tem destaque como sendo uma das principais regiões de produção, é considerada a melhor região para a produção de energia eólica. E aí vejam bem esse slide. Esse slide traz o Nordeste e os seus ventos. E os ventos? Gente, preste atenção nesses números. Presta atenção nesses números. Vou passar um pouquinho aqui para vocês ficarem mais focados na tela. Vejam bem. Dos 10 maiores produtores de energia eólica do Brasil, 8 estão no Nordeste. Piquinha de Ouro, Rio Grande do Norte, como o maior produtor de energia eólica do Brasil. Olha esse número aqui. 89% da energia consumida na região Nordeste vem da energia eólica. Gente, olha bem, quase 90% da energia consumida na nossa região vem da energia eólica. Isso mostra a importância dos ventos para a gente. Olha, se a gente pegar Ceará, também tem grande potencial de produção de energia eólica. Inclusive, acho que é slogan do governo do estado do Ceará, que é a terra dos ventos. Percebam esse número, 89% do consumo da região Nordeste vem da energia eólica. A energia eólica, os receptores de energia eólica evoluíram muito nas últimas décadas. Então percebam, 89%. Hoje, cerca de 9,1% da energia elétrica no Brasil vem da energia eólica. Diquinha de ouro para vocês. O Rio Grande do Norte também é responsável por mandar excedentes dessa energia eólica para o Sudeste brasileiro. Vejam que interessante. Lembrando que a região Sudeste é a região que mais vai precisar de energia. Por quê, Morato? Concentra cerca de 40% das indústrias de todo o Brasil. Você tem na região Sudeste, principalmente em São Paulo. Tranquilo, então, a região que precisa muita energia. Lembra do que eu acabei de falar. Se eu tenho relações industriais, eu tenho alto consumo energético. Então, vejam bem, o Nordeste muito forte na energia eólica,
89% da energia consumida na nossa região vem dos ventos, cerca de 9,1% da energia no Brasil. E vem a diquinha de ouro, eu vou sair daqui para não atrapalhar a diquinha de ouro que vai vir agora. Olha essa diquinha de ouro. Safra de ventos. Qual é essa diquinha de ouro? Safra de ventos, períodos de ventos fortes. Em que período, Morato, eu vou ter isso? Principalmente entre agosto e setembro. E anotem aí a diquinha de ouro. Ó, safra de ventos é o período onde eu vou ter maior produção, inclusive maior produção eólica. Beleza? E qual é a diquinha de ouro? Período de ventos fortes. Na região nordeste, beleza? Entre agosto e setembro. Então eu tenho a chamada safra de ventos, vem caindo em prova cada vez mais. Então estudem isso, por favor. Tá? Algumas estimativas falam que até 2022 a energia eólica vai alcançar 100 milhões de pessoas no Brasil. Olha aqui, dado importante. E, obviamente, gente, isso está muito atrelado à tecnologia que está sendo empregada, não só na produção dessa energia, mas também na distribuição dessa energia. Vejam bem. Olha esse mapa que nós temos aqui da capacidade desses parques eólicos que são instalados no Brasil e percebam o seguinte aqui. Vejam bem, quando falamos desses parques eólicos, e esse mapa tem no material de vocês, tem no livro de vocês, quem esqueceu o livro, está acompanhando no material que está no site de apoio, tem também. Percebam que a gente já tem mudanças aqui. E olha que interessante, A perspectiva para 2024 de 11%. Tá? Então vejam só, a energia brasileira, essa capacidade, né, ou seja, eólica, ela vai representar cerca de 11% da geração de energia dentro do Brasil. Vejam como isso é importante. O Rio Grande do Norte, como grande produtor de energia eólica, isso mostra, gente, essa evolução, e alguns especialistas dizem que vai ser até maior do que isso. Isso mostra como o Brasil hoje leva a sério a energia eólica. Beleza? É uma energia limpa, renovável. Morato, diquinha de ouro para tudo. Eu vou esperar você pegar o post-it. Pega o post-it, porque agora até me ajeitei aqui na cadeira, porque agora é diquinha de ouro. É uma energia renovável, é uma energia limpa, porém tem impactos ambientais. Muito cuidado com isso. Tem impactos ambientais na região onde eu vou instalar receptores. Essas regiões eu posso ter uma área ali ambiental sendo desmatada para instalá-la. Eu tenho a poluição visual e eu tenho, gente, algo importantíssimo para vocês que é a diquinha de ouro de... Preste atenção. Quando eu tenho, essas grandes pás, né, que são as pás que vão receber essa energia eólica, esse movimento impulsionado pelo vento dentro do receptor de energia eólica, ele começa a emitir um som. Ele começa a emitir em determinada frequência. Pode atrapalhar a migração de aves. Isso pode atrapalhar o sentido, a noção de localização de algumas aves que, inclusive, acaba se chocando. Então, percebam, eu tenho alguns impactos, beleza? Mas é lógico que são bem menos do que impactos como eu tenho do combustível fóssil, da hidrelétrica. A hidrelétrica, ela pode ser limpa no seu processo de distribuição, mas ela tem grandes impactos ambientais no seu processo de construção dessas hidrelétricas. Beleza? Tranquilo? E aí, alguém deve estar se perguntando aqui o destaque para o Sul e para o Nordeste. Por que o Nordeste é grande produtor de energia eólica e por que o Sul, Morato? Gente, vejam essa imagem, como é importante para a gente. Vejam bem, aqui nós temos essa imagem, ela é uma imagem de circulação de ventos, ok? Circulação de ventos. E aí, esse mapinha, essa imagem, ele mostra bem o porquê da região Nordeste ter esse potencial eólico tão intenso e também um pouco da região Sul. Tranquilo, mas vamos lá, vamos começar. Falando aqui da região
da região Nordeste, imagine o seguinte, essa área pontilhada aqui, relacionada à linha do Equador, e essa incidência de ventos aqui é o que nós chamamos de ventos alísios. Esses ventos alísios eles vão soprar dos trópicos, tá? Tanto de Câncer em relação ao Equador, como de Capricórnio em relação ao Equador. São ventos extremamente turbilionares, são ventos mais fortes. Isso explica que toda a região próxima, principalmente no litoral, próxima à linha do Equador, vai sofrer incidências de ventos. Então, por isso, essa região nordeste, próximo ao litoral, mais próximo à linha do Equador, vai sofrer com essa grande incidência de ventos alísios. Tranquilo? Então, isso mostra porque a região nordeste tem esse grande potencial, um dos maiores do mundo. Se a gente falar de Natal, inclusive o maior do mundo, como a gente já falou um pouquinho atrás aí. Então, vejam bem, os ventos alísios vão influenciar diretamente essa capacidade de produção de ventos da região nordeste. Quando vamos mais ao sul do país, estamos falando aqui, ó, desses amiguinhos aqui. Ou seja, esses ventos vão ser proporcionados, olha, para um anticiclone. Esse anticiclone é uma área de alta pressão. Esse anticiclone vai ter ventos anti-horário. Então percebam que esses ventos, essas regiões de alta pressão, esses anticiclones, vão influenciar na incidência de ventos ao sul do país. Isso não significa que esses anticiclones, quando você tem aqui altas pressões, algumas áreas de massas, esses anticiclones, essas áreas de altas pressões, não significa que vai ser uma incidência maior do que a região Nordeste. Lembrem sempre, a região Nordeste vai ter uma incidência maior por causa dos ventos alísios. Mas a região Sul vai sofrer influência também, e aí você tem produção de energia eólica, como nós vimos no mapa anterior, também na região Sul. Vai ter uma pequena influência também aqui na região Sudeste. Então, essa é a dinâmica dos ventos, e essa dinâmica dos ventos explica bem. Região Nordeste, grande produtora de energia eólica, no Brasil, uma das maiores do mundo, e a região Sul sofrendo aí, vamos dizer, até dessa incidência desses ventos proporcionados por esse anticiclone. Então percebam bem essa imagem. É muito importante para que a gente possa compreender, ok? Então vamos lá. Continuando, gente, essa imagem, tira print, porque ela fica bem, essa dinâmica, tira print aí, porque essa dinâmica de ventos explica toda a relação, inclusive, olha que interessante, inclusive ligada aos investimentos para energia eólica. Eu vou investir onde eu tenho mais capacidade energética e etc. A região sul vai também receber esses investimentos por causa desse anticiclone, dessas áreas de alta pressão. Ok? Então vamos lá. Continuando. Vamos com tudo para isso aí. Tira print da tela. Mineração. Estamos falando do chamado Cinturão do Carvão no Rio Grande do Sul, ou melhor, o Cinturão do Carvão na região sul do país, o Cinturão do Carvão do Brasil. Gente, preste atenção nessa. Presta muita atenção, foca muito nessa imagem. Vou sair aqui para vocês ficarem mais concentrados na imagem. Tira print dessa imagem. Opa, agora. Tira print dessa imagem. Estamos falando do carvão no Brasil, carvão mineral no Brasil. E vejam bem, tiraram print? Ok, vou voltar aqui. Quando falamos desse cinturão do carvão, é importante a gente entender a primeira diquinha de ouro para vocês. Carvão no Brasil, apesar de ser tipo hulha, ele não tem um grande poder calorífero. Ele não é visto pelo mundo como um carvão de qualidade, não é mesmo, tá? A gente encontra, diquinha de ouro aí, grande quantidade de cinzas nesse carvão mineral brasileiro. Beleza? Você tem grande produtor desse carvão mineral, Santa Catarina. Você vai ter grande produtor, o Rio Grande do Sul, também grande produtor. Então sempre fica com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Percebam que esse cinturão do carvão, ele é muito ligado, aí você tem um trecho muito pequeno aqui do Sudeste em São Paulo, mas ele é muito relacionado ao sul do país. Lembrem que aqui você vai ter essa formação carbonífera lá no período paleozoico. Você inicia esse processo de formação
desse carvão no Brasil, dessa área carbonífera no Brasil. Destaque Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E vejam bem, como esse carvão brasileiro ele não é visto com bons, ele não é de boa qualidade, o Brasil tem muita dificuldade de exportá-lo. Grande parte do carvão mundial, mais de 60% das reservas de carvão mineral, estão concentrados entre Estados Unidos, Rússia e China. Esses três países eles vão dominar as jazidas, as reservas de carvão mineral no mundo. Cerca de 60% das reservas de carvão mineral estão concentradas nesses países, Estados Unidos, Rússia e China, principalmente Estados Unidos. Estados Unidos concentra aí cerca de 28% dessas reservas. Mas ele não é o maior produtor. Veja que interessante. O maior produtor de carvão mineral de quina de ouro é a China. Beleza? Então vejam, como o Brasil, esse carvão mineral, ele não é de grande qualidade, o Brasil tem dificuldade de exportar. Inclusive o Brasil importa cerca de 50% do carvão consumido no país, tá? A gente importa cerca de 50% desse carvão mineral. E aí lembra das últimas aulas a diferença de carvão mineral para carvão vegetal. Eu falei disso, inclusive, a Rosa dos Ventos, então se você não assistiu essa aula, assistam. Aqui está bem legal, que fala a diferença entre carvão vegetal e carvão mineral. Lembrar bem rápido, carvão vegetal é obtido através da queima da madeira, carvão mineral tem um processo de mineração. Então vejam bem, eu tenho carvão mineral, ok. Como esse carvão tem muita cinza, ele tem um poder calorífero mais baixo, grande parte desse carvão, ele vai ser escoado pelo porto de Ibituba, em Santa Catarina, e ele é escoado, gente, para a região sudeste. Estão vendo aqui o caminho do carvão? Ele vai ser utilizado na Cocipa, que é a siderúrgica paulista. Ele vai ser utilizado na siderúrgica nacional, na Uzi Minas. Então percebam que esse carvão ele vai ser utilizado na siderurgia do sudeste. Então, basicamente, 100%, quase 100% da produção de Santa Catarina é para abastecer as indústrias no sudeste do país, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Beleza? Então, você tem a brasileira, tudo isso. Tranquilo? Belezinha, carvão? Lembra sempre dessas diquinhas de ouro que são importantíssimas para a gente. E aí, vejam bem. A gente falou aqui de carvão, né? Falamos desse carvão, falamos da Siderúrgica Nacional, falamos aqui da Cocipa, importante, da Companhia Siderúrgica Paulista, falamos da Uzi Minas, que é a mineira, ok? Falamos dessas companhias todas, beleza. Gente, falamos de carvão, focou, vem para cá. Vamos falar agora de petróleo. Estamos falando de Conselho Nacional de Petróleo e muito cuidado agora. E foca aqui. Se a gente for parar para pensar a relação de petróleo no Brasil, é o seguinte. Esses primeiros, na realidade, você tem o primeiro poço de petróleo sendo furado em Lobato, na Bahia, em 1939, esse poço sendo descoberto em 1938, já é uma relação tardia. Como assim, Morato? Imagine o seguinte, você já tinha desde o início do século XX nos Estados Unidos, na Pensilvânia, a Standard Oil, já no início da década de 20, já produzindo. A gente vai ter no final da década de 20, início da década de 30, o desmembramento da Standard Oil, a formação das Sete Irmãs. Então percebam que o Brasil está atrasado nessa questão do petróleo. Só vai ser descoberto em 38, a produção inicia em 39. Por que isso? Porque tínhamos aqui questões tecnológicas defasadas, atrasadas. Então o Brasil vai, através do Conselho, olha que interessante, do Conselho Nacional do Petróleo, iniciar essa primeira produção. Vejam bem, o Conselho Nacional do Petróleo ele vai ser substituído. Beleza? Por quem? Pela Petrobras. Já no segundo governo Vargas, em 53. Vargas que volta ao poder em 1951, não é isso? Ele fica
de 30 a 45, e aí ele volta em 51, e aí por voto direto, não por golpe, por chegar ao poder, beleza? Ele vai voltar por voto direto em 51. E aí vejam bem, em 53 tem a criação da Petrobras. Então a criação da Petrobras vai substituir o Conselho Nacional do Petróleo. Mas vejam bem, o Conselho Nacional do Petróleo, e aí a gente tem que perceber que ela vai ser criada em 1936, você já pensando nesse petróleo, você já pensando nas jazidas, já havia um levantamento. Vejam bem, olha a campanha, o petróleo é nosso. Gente, Vargas, ele era estadista. Vargas, ele era varguista. Beleza? Vargas, ele tinha o seu próprio plano de governo, de perpetuação, que seja. Quando a gente fala que ele é estadista, significa que ele vai dar muita importância para a questão estatal. Quando ele fala a campanha, ó, o petróleo é nosso, ele está dando um recado diretamente à exploração estrangeira do petróleo nacional. Ele vai dizer o seguinte, ó, o petróleo é nosso, quem explora somos nós. Empresas estrangeiras, grandes petrolíferas estrangeiras não têm vez. É a campanha do petróleo é nosso. Contra essa intervenção, contra a presença de grandes petrolíferas estrangeiras no país. Tranquilo? Então esse é o primeiro passo. Olha essa campanha importante, aí eu vou deixar vocês aqui com as imagens de Vargas. Olha que interessante essas imagens. Vejam bem, quando falamos dessas imagens, aí você tem Vargas e essa imagem icônica de Vargas com a mão melada de petróleo, e provavelmente um petróleo pesado, já outro. Vejam bem, essa campanha, ela vai, Petrobras criada em 53, essa campanha, petróleo é nosso, estatal. Se eu tenho algo estatal, Vargas era estadista, se eu tenho algo estatal, significa que eu tenho algo ligado ao Estado. Olha que interessante aqui. Eu tenho algo ligado ao Estado. Estado com E maiúsculo, governo. Então, se eu associo o petróleo ao Estado, eu estou dizendo que o petróleo ele está diretamente relacionado ao governo. Preste atenção nisso. Olha o que ele traz. Monopólio estatal do petróleo. O que significa isso? Lembra na última aula que a gente falou um pouco do monopólio? O monopólio é quando você tem uma indústria, uma empresa que só ela vai oferecer determinado serviço. O consumidor não tem escolha, ele não tem alternativa, porque só uma empresa vai oferecer esse serviço. Isso é um monopólio. Beleza? Então, quando você fala aí da Petrobras e ela fala que ela é um monopólio estatal, significa que a empresa estatal, Petrobras, ligada ao Estado, ligada ao governo federal, só ela pode extrair, distribuir e refinar nesse primeiro período, nesse primeiro momento. Então você tem aqui o auge desse monopólio estatal. Só a Petrobras vai exercer esse poder. Beleza? Lembra sempre disso, que é fundamental. Então, continuando. A Petrobras ela vai oferecer esse monopólio estatal. Tá? Esse monopólio estatal vai ser quebrado já ali nos anos 2000. Tá? Você vai ter esse monopólio estatal sendo derrubado. E aí, preste atenção agora. Olha isso. Em 2006, tá? No governo Lula, vai ser anunciado a autossuficiência. Vejam bem. Esse monopólio estatal que a gente acabou de falar, esse monopólio estatal começa a quebrar na Petrobras ali final dos anos 90, início dos anos 2000, desculpa aí só não vocês, e ele fala o seguinte, vejam bem agora, estamos falando aqui da autossuficiência de petróleo, mas será que é autossuficiência mesmo? Como é que eu vou determinar se um país ou uma região ela é autossuficiente de petróleo? Simples, é um cálculo.
Se eu consumo 2,2 barris por dia e minha produção é de 3, eu já tenho a autossuficiência do petróleo. O Brasil passou a ter mais produção do que consumo. Mas por que eu estou colocando uma interrogação se realmente somos autossuficientes no petróleo? Porque, gente, olha esse gráfico. Não atrapalha não. Olha esse gráfico que eu estou trazendo aqui. Volume de importações e exportações de petróleo. O Brasil, em 2006, fala, somos autossuficientes em petróleo. A Petrobras, principal petrolífera brasileira, estatal, continua sendo estatal, apesar de você ter cerca de 49% da Petrobras no mercado internacional, mas ela é estatal ainda. A maior parte das ações é do governo federal. Você tem a quebra desse monopólio estatal no final dos anos 90, início dos anos 2000. E aí o que acontece? Em 2006, a Petrobras, do governo Lula, diz o seguinte: somos autossuficientes em petróleo. Produzimos mais do que consumimos. Muito cuidado agora e para tudo. Apesar do Brasil ser autossuficiente em petróleo, o Brasil, ele importa petróleo, ele gasta muito dinheiro em petróleo. Como assim, Morato? Vejam bem. Eu estou vendo aqui no gráfico que a gente exporta mais do que importa. Olha aí, em vermelho, exportação. Em azul, importações. Sendo que, olha onde começou a mudar isso, né? A autossuficiência aqui, ó. O Brasil passou as exportações em 2006, mais exportações do que importação. Por que vocês têm que ter cuidado agora? Gente, e façam essa dica de ouro, por favor. O Brasil, apesar de exportar mais do que importar, nós gastamos muito dinheiro na importação. Essa balança ela fica desfavorável. Como assim? Eu exporto muito e importo menos. Era para eu ter mais dinheiro, Morato. Sendo que a exportação do petróleo brasileiro é a exportação do petróleo pesado. Olha que interessante. Esse petróleo pesado, e grande parte do Brasil, nós temos esse petróleo, a maior parte das jazidas brasileiras são de petróleo pesado. Esse petróleo pesado, gente, ele é muito viscoso. Ele tem que passar por um alto processo de refino. E a quantidade de combustíveis líquidos que você extrai aqui é mínima. É muito pouca. Então eu tenho que gastar muito para refinar. E eu vou ter, olha que interessante. Esse petróleo pesado eu tenho que refiná-lo muito. Vou ter um percentual pequeno de combustível líquido. Grande parte do Brasil é petróleo pesado. O que é que eu faço com o petróleo pesado mais comum? Eu vou fazer piche, asfalto. Ele é muito utilizado para esse tipo de derivado. Porque para a gasolina eu tenho que passar por um grande processo de refino e eu não vou ter essa gasolina. E aí eu vou gastar muito dinheiro. Agora, quando eu falo do petróleo leve, o petróleo inclusive até com coloração um pouco mais amarelada, esse petróleo ele é de excelente qualidade. Você tem grande quantidade de gasolina no processo de refino. Então, esse petróleo eu passo por um processo menor de refino. Então percebam, o Brasil ele produz muito petróleo, ele se tornou autossuficiente, sendo que é o petróleo pesado. A gente vende muito ele é mais barato. O processo de refino a gente aproveita pouco para combustível. E o que foi que eu falei na aula de hoje? O Brasil é um país rodoviário, lá na nossa parte de matriz energética. O Brasil é um país rodoviário. Utilizamos muito combustível fóssil, muito derivado de petróleo, gasolina. Então nós temos que, exportamos o petróleo pesado, o processo de refino tem pouca gasolina daqui, e importamos muito petróleo leve, ou melhor, já importamos os derivados desse petróleo. A gasolina, o querosene, o diesel. Então percebeu por que a balança não bate? Produzimos muito, exportamos muito, importamos menos. Mas o que importamos é muito caro, porque é a gasolina. Porque o nosso petróleo é um petróleo pesado. É daí, gente, que vem a importância do pré-sal. Vejam bem, o que é esse pré-sal?
Olha que interessante. Tira print disso, para vocês entenderem, deixa eu sair daqui para vocês tirarem print, para vocês entenderem o que é o pré-sal. O pré-sal, ele pode mudar essa relação aqui, voltar. O pré-sal, ele pode mudar essa relação aqui. Ó, o Brasil vende muito petróleo pesado, é um petróleo que tem que passar por muito processo de refino. Derivados aqui não com grande valor agregado. O valor agregado do petróleo pesado é mais barato. Eu tenho que importar a gasolina, eu tenho que importar, às vezes, até petróleo leve para refinar nas nossas refinarias. Então vejam bem, o pré-sal ele pode mudar toda essa relação que nós estamos vendo nesse gráfico. Por quê? Porque, gente, grande parte desse pré-sal, olha a diquinha agora, que cai muito no Enem, é de petróleo leve. Olha a mudança agora. O pré-sal aqui, que tem cerca de 800 quilômetros de extensão por cerca de 200 quilômetros de largura. 800 quilômetros de extensão. Você vai perfurar aqui 5.000 metros, 7.000 metros, 5 quilômetros, 7 quilômetros. Ele está em altas profundidades. Você, para explorar o pré-sal, que está desde a costa do Espírito Santo, passando por Rio de Janeiro, você tem aqui, ó, passando por São Paulo, chegando no Paraná, Santa Catarina, então grande parte aqui da região sudeste e parte da região sul. Você tem 800 quilômetros de extensão, 200 quilômetros de largura. É uma jazida extremamente alta de capacidade de produção. Vocês têm uma ideia? Ainda hoje estamos fazendo os levantamentos reais da real capacidade de produção do prédio. Agora lembrem, ele está em alta profundidade. Olha esse gráfico. Olha esse gráfico. Esse gráfico é o seguinte, eu tenho pré-sal, olha, desde que o Brasil aqui começou a ter produções, né? Produção em terra, águas rasas, águas profundas. Percebam o seguinte, gente, diquinha de ouro para vocês. Quanto mais profundo, melhor. Ou melhor, eu vou conseguir achar maiores jazidas em capacidades de petróleo, de conter esse petróleo. Então, quanto mais profundo, maior capacidade e quantidade mesmo, quantitativo desse petróleo. Então percebam, o pré-sal ele vai fazer com que o Brasil dê um salto nessa produção. Um salto de mais de 14%. E olha que a gente está falando de algumas jazidas desse pré-sal. Estamos falando de algumas jazidas desse pré-sal. Beleza? Então percebam o salto que você vai ter. E aí a prospecção, que é a prospecção de quem de ouro, a prospecção é o ato de você perfurar esses poços, é o ato de você buscar, de você extrair esse petróleo. Então a gente chama de prospecção. Então percebam que a prospecção em águas mais profundas, ela é mais o quê? Então você tem uma grande quantidade, ela é muito mais quantitativa, profunda. Aí lembra lá do nosso comecinho da nossa aula, tá? Esse petróleo que vai ser formado nessas rochas geradoras, você vai ter ali muito tempo, né? Muito calor e muita pressão. Então faz sentido, quanto mais profundo eu encontro esse petróleo, você tem maior. E aí vejam bem, essa camada de pré-sal, você estima entre 9 e 14 bilhões de barris de petróleo, algo inimaginável. Isso. E aí faça uma associação. O Brasil é autossuficiente em petróleo? Nem pode até trazer. Mas essa autossuficiência não traz uma liberdade econômica, porque eu tenho que importar gasolina, eu tenho que importar petróleo leve, porque o nosso petróleo é o petróleo pesado. O pré-sal ele vai mudar isso. E aí imagine, você tendo petróleo leve, 14 bilhões de barris, você pode ir para um outro patamar na questão energética, na matriz energética global. Vejam que interessante aqui. Você tem essas reservas extremamente profundas, altas tecnologias, sim. Tem que ter uma alta tecnologia, gente, para perfurar. Ó. Eu tenho que ter aqui uma tecnologia para chegar aqui. Vejam que interessante. Então, esses dutos aqui, eles têm que ser extremamente resistentes.
E sabe quem é líder em tecnologia de pesquisa de prospecção de alta profundidade? A Petrobras. Olha que interessante. A Petrobras é uma das líderes em tecnologia de prospecção em alta profundidade. Esses, ó, vamos dizer assim, condutores, essas espécies de canuítes, de canos, podemos dizer assim, para você extrair o óleo, você faz o seguinte, você perfura, e aí você vai encontrar arenito, e aí quando você perfura, a pressão faz o papel. Eu vou injetar grande quantidade de água. Essa água, eu vou injetar essa água entra em contato com a rocha perfurada e ali você vai ter, por questões naturais de física, o óleo sendo extraído, o óleo vindo para a superfície. Essa água ela também tem outra função, tá? Essa água ela existe para você diminuir, você manter mais constante o conduíte, né? Esse cano que vai levar, né, para perfurar. Então você mantém mais estável, vamos dizer assim, todo o processo. Tranquilo? Vejam bem. Olha essa imagem aqui. Aqui nós temos o que realmente é o pré-sal. Tira um print disso. Tira um print disso. Beleza? E aí lembre o seguinte, olha que interessante. Você tem um dos maiores reservatórios de petróleo e gás natural. Gente, isso aqui é muito diquinha de ouro, porque toda vez que a gente fala de pré-sal, muitas vezes a gente fica associando só a petróleo. Tá? Cerca de 7 quilômetros que a gente já viu. E é interessante isso, porque, vejam bem, olha o condutor aqui. Estava me faltando a palavra que estava me faltando. Com esses condutores. Vejam bem, olha a profundidade. Só de corpo d'água aqui, opa, desculpa. Só de corpo d'água aqui, eu tenho cerca de 2 quilômetros. Só de corpo d'água. Então, para eu conseguir atingir, porque eu vou passar por uma camada de sal. Para eu chegar ao pré-sal, porque aqui você tem uma camada de sal, estão vendo aqui? Por isso o termo pré-sal, porque ele está, rochas geradoras, né? Geradoras, ele está antes da camada de sal. Para eu atingir essa camada do pré-sal, eu tenho que ter aqui, gente, grande tecnologia. Percebam, eu tenho que 2.000 metros de água, obviamente, vou perfurar a água. Eu vou levar esse condutor aí sim, vou começar a perfurar. Perfuro uma camada de sal para depois chegar no pré-sal. Por isso o termo pré-sal. Imagina, você tem um sal aqui e ele está abaixo desse sal. Lembrando que você tem as rochas geradoras como base. Então tem rocha geradora, petróleo, rochas de reservatório e o sal. Por isso o termo pré-sal, antes da camada de sal. Mas para atingir ele eu tenho que perfurar essa camada. Então eu tenho que ter grande quantidade de tecnologia aqui. Agora, é lógico, eu com o pré-sal, eu tenho grande capacidade de produção de petróleo. Aí o Brasil pode se tornar... A gente pode afirmar que o Brasil vai ser autossuficiente em petróleo. Porque vejam essa imagem, tira a foto, tira a print, deixa eu só sair para vocês tirarem o print melhor. Tira a print dessa imagem. Percebam a evolução da prospecção em águas profundas. A camada de sal e você tem o pré-sal. De sal, condutores perfuram e eu chego no pré-sal. Gente, percebam que no pré-sal eu vou ter o combustível leve. É aí que há o interesse. Aí que há o interesse direto na exploração do pré-sal. Vejam bem, vejam que interessante. Vejam que interessante. Eu tenho aqui um grande interesse nessa exploração. O Brasil o Brasil já é autossuficiente, mas com o advento do pré-sal, nós podemos o que agora? Ter o petróleo leve, petróleo que passa por menor processo de refino, eu posso exportar esse petróleo que é muito mais caro, o valor agregado dele é muito maior. Então o Brasil tem no pré-sal uma grande alternativa. O Brasil pode se tornar um dos maiores produtores de petróleo no mundo nos próximos anos. Sendo que aí a gente entra
isso aqui. Em todo o petróleo. Reta final da nossa aula, todo o petróleo. Peraí, Morato, a gente viu que o pré-sal é importante, é o petróleo leve, que é mais caro, menos processo de refino, vai ser bom para a gente diminuir essa dependência de importar gasolina, importar esse petróleo leve em nações como os Estados Unidos. Mas peraí, como é que eu vejo o livro de Sérgio Xavier como nem todo o petróleo é nosso? Se eu descobrir aqui, na camada de pré-sal, ou melhor, no petróleo que eu vou encontrar no pré-sal, grande capacidade de produção, que vai elevar muito minha produção energética, minha produção de petróleo. Isso vai fazer com que meu país, vai fazer com que o Brasil tenha grande capacidade de petróleo. Mas vejam bem, por que o livro Nem Todo o Petróleo é Nosso? Por causa disso. Percebam, 4 áreas de pré-sal são leiloadas pelo governo. Chegando aqui a junho, de cerca de 170,58%. Os números podem impressionar. Mas quando eu estou leiloando uma área de pré-sal, quando eu estou leiloando uma área de prospecção, isso significa que vai vir uma empresa estrangeira, vai colocar aqui, ó, a empresa vai colocar uma plataforma e ela vai explorar esse pré-sal. Significa que a curto prazo esses valores, esses números podem impressionar a gente, 178% e etc. de lucro ou de aumento de expectativa que a gente tinha dentro daquelas reservas. Mas a gente está abrindo mão de reservas que nós podemos explorar para empresas estrangeiras explorarem. Então isso é uma medida a curto prazo, eu vou ganhar esse dinheiro a curto prazo. Mas a longo prazo eu vou ter prejuízos porque eu estou deixando de explorar esse petróleo. Uma outra empresa, uma empresa estrangeira está explorando. É por isso que você tem esse grande problema aqui. Ou seja, a curto prazo, beleza, eu estou conseguindo valores muito altos, mas a longo prazo, eu estou tendo uma empresa estrangeira colocando ali, explorando, uma empresa que vai exercer a prospecção. Eu não. Então, a longo prazo, isso pode dificultar as relações econômicas e a gente pode perder muito dinheiro. É verdade que tem uma coisinha chamada royalties do petróleo, tá? Alguns desses leilões estão relacionados aqui, alguns desses leilões, a royalties, tá, gente? O que seria esses royalties? Vejam só. A partir do momento que eu vou leiloar, uma empresa estrangeira vai explorar esse petróleo, ela vai extrair esse petróleo, eu posso fazer acordo e do seguinte, parte dessa venda desse petróleo para essa empresa A vai ser revertida para mim. Isso se chama royalties. Então, se a empresa A produz 10 milhões, exemplo, tá? Um valor aqui jogado, se a empresa A produz 10 milhões de dólares em petróleo, ela vai repassar para o Brasil, vai repassar para o governo federal royalties, uma participação nessa venda. Beleza? Então, gente, toda essa parte aqui de pré-sal é fundamental para a gente entender que caminhos a gente quer tomar, que caminhos a nossa matriz energética pode tomar a longo prazo. A curto prazo, a gente tem algumas medidas aí, obviamente você vai ter esses lucros muito altos, apesar do governo esperava mais áreas sendo leiloadas, mas mesmo assim você tem um ágio aí importante. Beleza? Gente, muito obrigado pela aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Estou fazendo o maior sacrifício, é difícil, como eu falei, muito difícil dar aula olhando uma câmera, tá bom? Nós temos um encontro marcado aí, pelo menos ao vivo, na sexta-feira, com a nossa live. Beleza? Gente, meu muito obrigado, valeu e até a nossa próxima aula. Tchau!